No Via Justiça de hoje, nós vamos falar sobre o projeto de lei da pretensão resistida. Nossos convidados, o juiz Juliano Carneiro Veiga, da Vara de Execuções Criminais, Infância e Juventude de Muriaé, e o deputado federal Júlio Delgado, autor do projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Deputado Júlio Delgado, qual a importância desse projeto de lei para a justiça brasileira? A maior importância é um projeto que deveria ser muito simples, já deveria ser voltado. Primeiramente, boa noite, Carlos, boa noite, doutor Juliano. Prazer estar compartilhando com vocês esse bate-papo aqui. Dizer a vocês que é muito tranquilo essa questão da pretensão resistida ser uma proposta que vai desafogar o judiciário. É uma demonstração que se tentou ir nos meios do acordo antes de se colocar a pretensão judicial, para que a gente tenha demandas e não tenha esse acúmulo de processo na mão dos juízes. Então, a gente está com esse projeto relatando, de número 13.105 de 2015, e este simples projeto tem essa pretensão de justamente fazer com que a gente possa demonstrar que houve uma boa vontade de uma das partes no sentido de solucionar determinado conflito, muitas vezes menor, primeiramente, antes de ir ao Poder Judiciário e ter que fazer todo esse acúmulo de processo e desafogar, talvez, muitas vezes, uma demanda que esteja nas mãos do Poder Judiciário tão potente, tão forte, como ações que estamos vendo hoje, que interferem na vida do dia a dia, ser interrompida por um processo que o juiz tem que se debruçar de uma maneira que, às vezes, poderia ser resolvido por esse conflito menor. Essa seria a intenção do autor do projeto, que nos coube relatar, e a gente sente agora um pouco de resistência por parte de alguns deputados que têm interesses, que são representantes de setores e categorias, para que toda demanda seja no Poder Judiciário, justamente para que não tenha uma solução mais rápida e mais eficaz para as partes que estão envolvidas. Nós vamos falar sobre isso, quer dizer que é uma pretensão resistida, não é, deputado Júlio? Tem resistências na Câmara, né? De fato, porque o senhor falou 2015, nós estamos em 2021, tem 6 anos. Existe, logicamente, um interesse muito forte de alguns setores que têm como regra o recurso até a última instância, né? Nós vamos recorrer até Brasília, o pessoal brinca muito isso na Justiça Civil, no STJ, na Justiça Federal ou até na própria Justiça Trabalhista. Então, a obrigatoriedade de recorrer às últimas instâncias faz com que essa pretensão ser colocada inicialmente no Poder Judiciário já é um primeiro empecilho na busca procrastinatória e na busca também da prescrição de muitos desses feitos. Nós estamos vendo aí, por exemplo, a lei de cheques de quem deu alguma coisa que hoje não é mais utilizada, mas quem anteriormente perde o direito de pleitear algum tipo de uma cobrança. Se isso pudesse ser feito pelo meio da pretensão resistida, quer dizer, da tentativa de uma das partes de resolver o conflito pelo meio não judicial, caracterizaria uma forma de impedir que esse artifício da prescrição pudesse ser mais utilizado e a procrastinação pelo acúmulo de processos que tem nas varas judiciais hoje de todo o Brasil. Doutor Juliano, como que o Judiciário vê esse projeto de lei do deputado Júlio Delgado? O que é uma pretensão resistida? Pois bem, cumprimento a todos que nos acompanham e registro a minha grande satisfação pela abertura para conversarmos a respeito desse tema. Cumprimento em especial o deputado Júlio Delgado pela oportunidade e parabenizo pela iniciativa desse projeto. Esse assunto não é novo no Poder Judiciário, nós, desde o CPC antigo, de 73, já falávamos que para ir ao Judiciário, a parte deveria preencher alguns pressupostos processuais, um deles, o interesse de agir. Para que alguém tenha interesse de ir ao Poder Judiciário, é fundamental, num primeiro momento, que se tenha necessidade. Se a parte não tem necessidade de movimentar a máquina judiciária, não há razão para fazê-lo. De onde vem essa necessidade? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência entendem que ela nasce com a resistência da outra parte em satisfazer o que se pleiteia, o que se denomina aí de lide, ou pretensão resistida.
Se a parte adversa cumpre espontaneamente aquilo que se busca no judiciário, não tem interesse, não tem razão, não tem motivo para alguém demandar. No Brasil, nós vivemos, principalmente pós-Constituição de 88, com uma grande constitucionalização, reconhecimento de direitos, facilitação de acesso à justiça, um fenômeno que muitos denominaram de excessiva judicialização das relações sociais, em que muitas pessoas, vivendo um conflito, passaram a perceber o poder judiciário como o primeiro e único passo a ser dado na resolução do conflito. Então, se teve um aborrecimento, não gostou de alguma coisa, talvez até um olhar torto, já entra com um pedido de indenização, por exemplo, no Poder Judiciário. Sem perceber que a jurisdição, desde os grandes processualistas, como, por exemplo, Chiovenda, sempre teve um caráter subsidiário, devendo ser o último passo, a última medida a ser buscada na resolução de um conflito. E essa inversão, de fato, trouxe uma preocupação que o deputado muito bem pontuou, de um congestionamento das vias judiciais. Se todos entram na mesma fila, há uma demora para gerir esse grande quantitativo de processos, que já chegou a passar de 100 milhões em tramitação em todo o país. O que se quer, desde 2010, quando o CNJ promulgou a política judiciária de tratamento adequado dos conflitos em todo o país, é alargar as vias de acesso, para que, a depender do problema, nós possamos ter mais caminhos, mais métodos disponíveis para que as pessoas possam resolver os seus conflitos. É algo que os Estados Unidos já fez na década de 70, com o denominado sistema multiportas. Ou seja, a depender do conflito, pode ser que o processo seja o primeiro passo a ser dado, processo tradicional. Em outro conflito, pode ser uma mediação, pode ser uma conciliação, pode ser outros métodos que já fazem parte aí há uma década do nosso sistema de solução de conflitos no país. Então, o que nós defendemos, e o deputado Júlio foi muito feliz, é realizarmos essa adequação no Poder Judiciário. Mas reconheço que o tema ele traz muitos debates, e um deles, que vamos conversar essa noite, diz respeito à constitucionalidade ou não dessa proposta. É a pergunta que eu faço direto já para o deputado Júlio Delgado. Os críticos dizem, deputado, que esse projeto de lei do senhor impede o livre acesso à justiça e fere a garantia constitucional deste acesso. Como que o senhor responde a esses críticos? É ou não inconstitucional? Primeiro que nós não estamos impedindo o acesso ao meio judicial. A pretensão resistida visa demonstrar justamente na via judicial em que, nesses pequenos conflitos, se tentou primeiro a via do acordo, a via extrajudicial. É a demonstração de uma das partes, olha, nós tentamos resolver esse conflito por aqui. Sendo impossível, aí sim nós vamos colocar esse dispositivo. Como bem disse o doutor Juliano, nós tivemos, a partir de 88, da nossa Constituição, a inclusão de dispositivos na Constituição Federal que justamente trouxeram as tentativas de acordo que pudessem ser feitas. Os PROCONs, o Código de Defesa do Consumidor, que veio junto a isso, acumulando direitos para que as pessoas pudessem, através dos PROCONs, procurar solucionar conflitos de pequena monta, de pequena causa, antes de ingressar na esfera judicial, e isso demonstrava, depois de uma ação judicial que pudesse ser complementar a essa tentativa, que houve uma boa vontade de uma das partes de se procurar resolver esse conflito na esfera não judicial. A outra foram as ouvidorias. Hoje, todos os órgãos, as agências nacionais, vários órgãos criaram as suas ouvidorias para justamente que a pessoa possa colocar ali uma demanda que muitas vezes ela sofreu e evitar com essa correção dentro da instituição, por exemplo, as praças de pedágio, quantas questões foram colocadas nas questões das ouvidorias em departamentos de compra online, como não existia anteriormente. Toda essa tentativa foi colocada através das ouvidorias de vários desses órgãos. Hoje, se você aluga um carro e você está insatisfeito por algo que aconteceu nesse seu aluguel, você pode ligar para a ouvidoria
de uma dessas locadoras e fazer a sua crítica e fazer a sua pontuação, mesmo tendo alugado, mas que ele vai fazer uma correção e, às vezes, dar uma premiação como um upgrade, dar uma premiação como uma diária a mais, uma compensação pelo erro causado na pessoa ter sido lesada e não ter ido através diretamente à via judicial. Então, nós não estamos impedindo o ingresso nessa via. Nós estamos demonstrando até para o Poder Judiciário que se tentou desafogar o poder. Se você não pode fazer uma distribuição bruta, como bem disse o doutor Juliano, de milhões de processos que existem hoje nas varas de todo o Brasil, você pode falar que se você distribuir pelo número de juízes, o total que tem de ações em todos eles, nós estamos chegando em torno de alguns milhões de processos que são, se você for distribuir pelos juízes, tem juiz aí que tem carga de mais de 30 mil processos. Como é que ele vai dar conta disso? Alguns desses processos são absolutamente solucionáveis pelo meio da negociação, do acordo, dessa tentativa. E acho que a pretensão demonstra para o juiz um eventual julgamento futuro que houve uma boa vontade de uma das partes de solucionar, que não o meio judicial, que tem custo, a taxa judiciária, a contratação de advogado pelas duas partes. Isso pode interessar. É lógico que a carreira, por exemplo, dos meus colegas, e eu sou bacharel em Direito por formação, eu tenho isso, é contra isso, porque faz com que a pessoa solucione antes de pretender acionar judicialmente. Os advogados não vão gostar de perder alguns 1000 processos que são de interesse para a sustentação, muitas vezes, do dia a dia do seu escritório. Com relação a isso, a OAB Mineira ela divulgou uma nota técnica, doutor Juliano, questionando as determinações do TJ em relação ao tema da pretensão resistida. É a mesma coisa, diz a nota que exigir a prova da pretensão resistida seria inconstitucional. Gostaria que o senhor comentasse essa nota da OAB e o que o TJ está determinando em termos da pretensão resistida. Pois bem, a nossa Constituição trouxe o princípio da inafastabilidade da jurisdição como norma fundamental no artigo 5º, inciso 35, e nós hoje falamos em uma releitura desse princípio do acesso à justiça. Não se quer jamais negar o acesso das pessoas à justiça, a possibilidade de resolverem seus conflitos, porque isso é uma norma fundamental por excelência, que garante a concretude de todos os demais direitos. A grande questão é que o acesso à justiça não pode ser visto como um simples acesso ao Poder Judiciário. Hoje nós defendemos o acesso à justiça como um acesso ao meio efetivo, adequado e tempestivo de resolução de conflitos, até mesmo fora do Poder Judiciário, antes do Poder Judiciário. Inclusive, o próprio Poder Judiciário garante aos jurisdicionados o acesso ao Sejus, que é o Centro Judiciário, que tem um setor pré-processual para resolver conflitos. Mas não apenas no Sejus, como também no PROCON, como bem citado pelo deputado, nas plataformas digitais, que são uma tendência em todo o mundo, com resolução de conflitos em até 10 dias. Isso é racionalizar o acesso à justiça. E não significa que o advogado vai deixar de ganhar dinheiro. Eu sei que é uma preocupação, porque muitos foram ensinados a demandar. As faculdades de Direito, durante muitas décadas, ensinaram os profissionais a demandar, a litigar. E hoje o que se quer do futuro profissional do direito é que ele seja um gestor de métodos efetivos de resolução de conflitos, para que ele possa apresentar para o seu cliente qual é o caminho mais efetivo e cobrar por isso, resolvendo muito mais rápido, por exemplo, no pré-processual, recebendo muito mais rápido, deixando o seu cliente mais feliz e racionalizando o acesso à justiça, para que realmente as pessoas possam ir ao judiciário quando não houver outro método ou quando não houver possibilidade de resolver suas questões previamente. Inclusive, um ponto que é muito criticado diz respeito às urgências. Nunca se pretendeu, com a pretensão resistida, afastar que urgências, tutelas de urgências, fossem apreciadas pelo Poder Judiciário. Podemos apreciar e depois suspender o processo enquanto a pessoa tenta um acordo, uma negociação com a parte adversa. Isso, ao meu ver, é um ponto que precisamos maturar no Brasil para dar mais dinamicidade à nossa economia, dar maior empoderamento às pessoas para que elas busquem por si próprias essa autonomia e emancipação na resolução de suas questões. Nós vamos fazer um rápido intervalo, Via Justiça volta em instantes.
Estamos de volta com Via Justiça, hoje falando sobre o projeto de lei da pretensão resistida. Participam do programa o juiz Juliano Carneiro Veiga, da Vara de Execuções Criminais, Infância e Juventude de Muriaé, e o deputado Júlio Delgado, deputado federal, autor do projeto que está em tramitação na Câmara dos Deputados. Deputado Júlio, na avaliação da OAB, ou melhor dizendo, como é que o senhor vê a campanha da OAB contra a pretensão resistida? Ela tem o seguinte slogan: acesso pleno à justiça, OAB em defesa da liberdade do consumidor. O que está acontecendo? Essa pretensão do 533, que é o projeto de lei apresentado, teria a pretensão de solucionar questões de consumo, e não. Ela é uma demonstração que se tentou fazer acordo, muitas vezes, no que pode ser levado num acidente automobilístico na cidade e que tenha causado, por exemplo, uma lesão corporal ou até o recurso que pode ser movido pelo parte da locadora, daquele que foi o causador do acidente. Isso tudo, se fosse colocado numa demonstração que uma das partes tentou fazer essa interposição extrajudicial antes de fazer todo esse processo, nós iríamos dar, talvez, um serviço de melhor qualidade para os meus colegas advogados e estaríamos dando também a oportunidade de que esses conflitos fossem resolvidos e não sufocássemos tanto o Poder Judiciário, as varas existentes, para que quando a gente chegue lá, por que esse processo não anda? Porque um determinado juiz, uma causa, às vezes, muito mais importante, está debruçado nessas pequenas causas e ele tem que levar para casa 20, 30, 40 por dia de decisões que ele tem que tomar, muitas vezes essas que poderiam ser dirimidas. Talvez se chegasse a ele a demonstração que uma das partes em todos esses processos teve o interesse de fazer essa resolutividade ou ter essa solução antes da esfera judicial, seria demonstração para ele tomar uma decisão que pudesse estar mais a cunho daquilo que for a pretensão das partes. Gostaria que o senhor comentasse, doutor Juliano, a fala do deputado. É importante a gente aproveitar essa oportunidade do debate para alargarmos o nosso olhar para outros conflitos. Quando o projeto de lei 533 passou pela Comissão de Defesa do Consumidor, ele acabou ganhando esse viés bastante consumerista. Mas, como bem pontuou o deputado Júlio Delgado, nós podemos incluir essa exigência de que a parte demonstre que tentou previamente resolver seu conflito nas mais diversas áreas, especialmente nos casos em que se admite a autocomposição. Pela experiência, Carlos, dos vários CEJUSCs, os centros judiciários existentes pelo país, o nosso percentual de acordo é muito maior no pré-processual, quando ainda não há processo, as partes estão mais dispostas a dialogarem, a resolverem, trazendo ali um ajuste que satisfaça os seus reais interesses e necessidades, do que depois que o processo já está em curso. Quando há processo em andamento, as tentativas de acordo são muito mais frustradas. Isso por questões da própria espiral do conflito, que já se polariza demais e tem um sistema muito adversarial depois que é judicializado. Ao meu ver, o momento é de repensarmos a nossa prática profissional, de repensarmos o conceito de acesso à justiça, dos advogados também repensarem esse modelo, como bem pontuou o deputado Júlio Delgado, de transformar sua atuação em algo que possa oferecer o melhor caminho ao seu cliente. Isso não é novo. Nós, desde a primeira Constituição do Império, em 1824, já se tinha lá, no artigo 61, que nenhum processo começaria sem que se intentasse a reconciliação. Ao meu ver, o que nós precisamos é adotar uma postura de seriedade para realmente implantar no país um sistema de resolução de conflitos que possa ser o mais efetivo possível. E, principalmente, pensando em concretizar esse paradigma do Estado Democrático de Direito, de valorizar que as próprias partes participem mais efetivamente na resolução de suas questões. E o Poder Judiciário já se estruturou para tanto, Carlos. Além das plataformas digitais, dos PROCONs, nós temos centros judiciários espalhados pelo país todo, alguns até virtuais, em razão da pandemia. Não vai faltar porta para as pessoas baterem e terem um atendimento. A gente precisa ter cada vez mais essa estruturação e esse empenho dos mais variados órgãos. No que diz respeito ao Poder Judiciário, como falei, desde 2010 nós temos trabalhado nisso. Antes, talvez teria dificuldade,
mas hoje eu já percebo um terreno muito fértil para mudarmos essa forma como, até então, o sistema de justiça era proposto e administrado. Deputado, o senhor falou no primeiro bloco, já são 6 anos de tramitação. Vai demorar mais 6 anos para poder ser aprovado? Na verdade, foi um erro nosso, são 3 anos de tramitação da entrada do projeto, mas mesmo 3 anos com mais 3, já seriam esses 6 que nós falamos. Quantas demandas são colocadas nesse meio aí que poderiam ser solucionadas? Eu não sei se você, o doutor Juliano, atua na Minas Gerais, mas eu não sei se ele é mineiro, como você, Carlos, mas eu queria aqui trazer a vocês 2 ditados que traduzem muito bem o que ele disse aí. Diz que é muito melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Justifica esse argumento do doutor Juliano quando diz que as pessoas têm muito mais facilidade de acordar antes do ingresso judicial do que depois que entra. Que depois que entra tem um outro ditado muito forte do mineiro, que ele diz que dá um boi para não entrar numa briga, mas dá uma boiada para não sair. Quer dizer, depois que o processo judicial começa, ele sabe que ele vai se alongar, sabe que esse processo pode deteriorar, e aí ele já ligou o dispositivo, deixa aí, do jeito que for. Muitas vezes acorda com o seu advogado e fala assim, eu só vou pagar mesmo quando tudo terminar. Nem sabe se vai terminar com ele em vida, né? Por isso que, por exemplo, a gente colocou projetos que aqueles que são autores, pessoas com mais de 70 anos tenham prioridade de julgamento, porque muitas vezes algumas dessas decisões, como, por exemplo, percepção de aposentadorias, podem acontecer depois que a pessoa já não está mais entre nós. Isso é pelo alongar de determinado processo, pela obrigatoriedade, por exemplo, do poder público de ter que recorrer até a última instância. Essa é uma questão que tem que ser revista pelos meus colegas para que a gente possa ter essa percepção. A gente entende que o estender de mais um tempo na votação desse projeto é a dificuldade que se tem de convencer aqueles agentes de que isso não é contra o Poder Judiciário, não é contra os agentes que atuam no Poder Judiciário. Muito pelo contrário, é para a gente poder tentar fazer com que ele seja mais ativo e esteja respondendo mais rapidamente os interesses do cidadão que pleiteia qualquer questão na justiça. E se ele foi lá, é porque todas as instâncias anteriores já foram tentadas e tratadas. E isso faz com que aquele que demonstra isso faça o seguinte, olha, eu tentei, não foi possível, aqui nós estamos agora à beira da porta da justiça para pedir a sua avaliação. A gente está chegando ao final do programa, vamos partir para as considerações finais. Doutor Juliano, o que o senhor gostaria de acrescentar que não tenha perguntado? Bem, um ponto que é importante nós registrarmos é que essa tentativa prévia de resolução do conflito para configurar a pretensão resistida não significa em esgotamento de vias administrativas, que é um ponto que se discute muito em torno da inconstitucionalidade. O que se quer é que só se tente uma vez. Não deu acordo, não foi possível resolver, já está aberta a porta para ir ao judiciário. Além disso, essa tentativa é muito rápida. Normalmente, 15 dias, um mês no máximo, já se tentou resolver e já se parte para o Poder Judiciário. Gostaria de acrescentar ainda que no Fórum Nacional da Mediação e da Conciliação, FONAMEC, que reúne todos os tribunais do país, foi aprovado no mês de julho deste ano de 2021 uma nota técnica favorável ao PL 533, com algumas sugestões de acréscimo, até para afastar alguns argumentos contrários, colocando o Poder Judiciário com uma possibilidade de que ele seja o gestor, o cadastro dessas várias portas, câmaras privadas, Sejusc, pré-processual, dentre outros, para monitorar, para acompanhar, e isso não vai negar o acesso ao judiciário, mas apenas vai mostrar que o papel do judiciário é voltado para a pacificação social, para a harmonização de relações sociais e não para incitar demandas, brigas e litígios. Acho que isso é algo que tanto nós do judiciário como também os advogados e todos os demais envolvidos precisam repensar o que queremos para a nossa vida. Brigar eternamente ou construir uma sociedade e uma vida mais em paz. Agora o senhor, deputado. Considerações finais. Olha, agradecer o convite de participar do debate rico como esse, agradecer as contribuições do doutor Juliano e todos os fóruns que participaram, que têm relevado e têm encaminhado a nós lá na Comissão de Defesa do Consumidor nesse momento, e depois também na Comissão de Constituição e Justiça, da qual faço parte, para que a gente possa ter a votação finalmente desse projeto, que ele é
estimulado e que ele é bem visto pelo Poder Judiciário como um desafogador e um desobstrutor dessas veias entupidas que a gente tem do Poder Judiciário pelo congestionamento, volto a dizer, de processos que muitas vezes poderiam ser solucionados, e a demonstração de que esses querem só isso, só querem ter a intenção de demonstrar a justiça que tentaram resolver na esfera não judicial antes de pleitear na justiça. Não tem nenhum impedimento de que as pessoas possam ter o direito de ir à justiça. Agora, se conseguir resolver antes, por que não? E por que essas pessoas não têm esse direito sendo consistido aí no nosso Código de Processo Civil? Essa é a tentativa que a gente está tentando fazer, de votar isso rapidamente lá na Comissão de Defesa do Consumidor. Volto a dizer, é conclusivo. Se nós passarmos na defesa do consumidor, na CCJ, ela só tem análise de técnica judiciária e da constitucionalidade, e a gente tem condição de ver esse projeto caminhar para ser aí adotado pela sociedade como uma evolução do processo judiciário no nosso país e no processo pré-judiciário do nosso país, né? Agradecer mais uma vez a contribuição e todos a vocês aí do Poder Judiciário que têm entendido que isso é um avanço para a relação das partes que muitas vezes demandam essa necessidade. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o juiz Juliano Carneiro Veiga, de Muriaé, e com o deputado federal Júlio Delgado, autor do projeto de lei da pretensão resistida. Anote aí o nosso e-mail para contato viajustiça@amages.com.br e acompanhe a gente pelas redes sociais da Amages. Muito obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.